E estamos ao vivo, né? Já. Oi, Cássio. Oi, Mailson. Boa Olá, tarde. Boa Boa tarde para quem tarde. está assistindo boa aqui. tarde. Essa live, a gente voltou, então, live do Jabuti Convida, hoje com Mailson Furtado, que é o primeiro escritor independente a ganhar um dos prêmios de maior relevância da cena literária, né? 2019, 2018, Mailson ganhou na categoria Poesia e Melhor Livro do Ano, né, Mailson? Mailson, a gente vê você assim como o nosso mascote, né? Um grande representante dessa cena literária independente. Você se sente tendo essa importância? Olha, acho que foi muito importante o que aconteceu, né, com o livro, e me sinto, na verdade, parte, né, de todo esse movimento, né, não me sinto mais importante ou menos importante que qualquer autor, ou que qualquer movimento que trabalhe com literatura independente do país, né, me sinto parte, né, de todo esse movimento. Eu sempre digo que o que aconteceu comigo em 2018, o prêmio, né, foi um prêmio não só meu, mas de toda uma classe, né, de todo um fazer literário independente que acontece no Brasil já desde sempre, né, e a partir disso acho que teve uma amplificação de debate um pouco mais profunda, né, e me sinto feliz, né, de colaborar da forma que posso, né, com esse fazer literário no país hoje. Você vê como uma conquista coletiva, assim. Sim, vejo, né? E acho que foi muito importante entender isso, né? Ver se ter, né, essa conquista para poder ter um maior divulgação, um maior número de debates. Fiquei muito feliz com o que aconteceu, né? Tipo, muitos meios de comunicação abriram espaços para debate, conversei com muitos meios de comunicação sobre o fazer literário, vi outros artistas que trabalham com literatura, editores independentes, com pequenas editoras, conversarem sobre isso também, um pouco mais a partir disso, né? Então, creio que abriu-se um leque um pouco maior para o olhar, né, desse grande movimento que acontece já desde sempre, né, dentro do nosso fazer literário. Teve até matéria no Fantástico, né? Sim, né? Me assustei muito naquele momento, né? Porque foi tudo assim né, sair daqui de Varjota, nessa cidade pequenininha aqui do sertão cearense, e vou aí para São Paulo, né? Com 2 dias depois tá o pessoal do Fantástico me ligando, né? A gente pensa até que é trote, né? Quando eu li. Imagina o golpe do Fantástico, né? Pois é, e foi difícil acreditar em tudo o que aconteceu, né? E foi tudo acontecendo muito rápido, né? Aconteceu até um negócio engraçado aí em São Paulo, né? Que eu nunca tinha ido antes do prêmio em São Paulo, e como qualquer turista vai em São Paulo, a primeira coisa que a gente faz é ir na Paulista, né? Bater perna na Paulista. E sempre fui muito fascinado por banca de jornal, e a Paulista é o melhor lugar para você fazer isso. Então, eu ia parando e vendo essa questão de aquelas banquinhas de revista e tal. E cheguei na quarta-feira, o prêmio foi quinta. E quando deu na sexta, fui de novo bater perna lá. Quando eu chego na banca, tá minha foto no jornal, assim, né? Foi muito assustador, né? E entender o que estava acontecendo. Então, no primeiro momento foi muito chocante, né? Tudo que aconteceu, meio que sem explicações para mim. Passei muito tempo assim, meio sem entender direito o que estava acontecendo, né? Muito bom. Mailson, como é que você descreve, caracteriza esse lugar assim independente, escritor independente? O que isso implica? Olha, tem um amigo meu aqui de Fortaleza, Raimundo Neto, autor também. Ele fala que todo autor é independente, né? Todo autor trabalha com literatura tem esse fazer independente. Então, no meu entender, é complicado explicar, né, conceitualmente, porque há muitas formas, no meu entender, de fazer independente. De se fazer, né, sem estar dentro desse grande eixo de produção do grande mercado editorial do Brasil. Né? Então, eu traria mais ou menos
mais ou menos como autores, como pequenos editores, editoras, né, trabalhadores do livro, que talvez não encontraram espaço nesse grande mercado fechado, né, do livro, e a partir disso decidiram que querem falar de literatura, querem fazer seus livros, e a partir disso buscam esses outros caminhos um pouco paralelos ao que esse grande mercado, né, econômico dita para a gente. Então, é um tanto disso. E a partir disso, depende muito da gente, né? Depende muito da gente querer fazer, né? Querer apresentar o trabalho. Então, o autor tem que estar muito dentro disso, né? Quem trabalha com as pequenas editoras, como a gente chama, também está muito ligado dentro disso. É um trabalho que a gente se adentra muito, né? Então, o autor não é só autor, né? Também, às vezes, como no meu caso, é editor, né? Também, às vezes, divulgador. Então, trabalha com o livro com um processo que não se esgota nunca, né? Então, é um tanto disso, né? E você também se envolve, é um envolvimento completo, né? A capa, projeto gráfico, tudo. Com certeza, Mariana. E assim, foi uma coisa que aconteceu comigo, assim, depois até do Jabuti, eu tinha, né, por estar fora desse grande eixo, né, desse mercado que dita, né, o fazer literário do país, fazendo as coisas como eu faço, de forma independente, autopublicados, sentia nesse momento como se meu fazer fosse um tanto menor, né, esse sentimento... queria estar em determinado lugar, né? E pouco tempo depois aconteceu de eu ver que essa forma que eu faço, né? Como outros tantos fazem, é uma das formas de se fazer, né? E hoje nesse fazer literário dos nossos dias, principalmente nessa última década, há muitos caminhos para se fazer o livro, né? Há o mercado editorial com os grandes selos, que são extremamente importantes, né, para o nosso mover literário do país, sem a menor dúvida, tem a sua grande importância. Tem os pequenos selos que a gente chama, né, as pequenas editoras que a gente chama, que são fundamentais, importantíssimos para abrir esse campo. Essa forma como eu faço, que é a autopublicação, né? Então, há vários caminhos para se difundir literatura, descobrir literatura, né? E percebi isso, né? Que era uma das formas, né? De se fazer. E hoje falo disso e carrego isso com muito orgulho, né? Vendo, né? De um olhar diferente. E dizendo também, entendendo também que esse fazer por trás, para além da escrita somente, é uma coisa que eu gosto muito, né, de pensar o livro, né, de perceber que eu gosto muito disso, né, percebi até que às vezes o trabalho editorial influencia demais no trabalho literário e vice-versa, né, às vezes a edição conduz, às vezes, um poema, e às vezes o poema vai conduzir a edição, né, e gosto muito dessa conversa com essas duas coisas, né? Vejo hoje isso bem diferente do que eu via há 2 anos atrás, né? Como fazia. Interessante. Bom, como vocês podem ver, a gente está com uma proposta diferente de live dessa vez, né? Estamos em 2 conselheiros do Prêmio Jabuti, né? A Mariana e eu. E a Mariana fala de coisas sérias e eu acabo falando de coisas não sérias, né? Mas mais pop. Eu queria aproveitar esse gancho e perguntar para o Maílson da onde que começou a sua relação com a leitura? Como que você começou a ler? Quem te incentivou a ler? O que você gostava de ler quando você era criança? Olha, eu acho que veio muito da minha mãe, né? Minha mãe estudou até... Concluiu há pouco tempo o ensino médio e tal, mas até quando criança tinha concluído até a metade do ensino fundamental, né? Mas apesar disso teve algumas atividades quando mais jovem como professora, né, de alfabetizadora de algumas pessoas, inclusive ela alfabetizou eu e as minhas 2 irmãs, né?
Então a gente entrou já na escola já lendo, já sabendo fazer as continhas, essas coisinhas básicas, né? Então minha mãe incentivava muita gente nessa questão, né, de leituras. E na minha infância, na verdade, eu sempre fui talvez esse aluno aquele aluno chato, né, que gostava de só tirar boas notas, essas coisas. Então eu lia muito essas coisas de escola, né, essas coisas muito cartesianazinhas, bonitinhas e tal. Então a minha descoberta mesmo com a leitura da forma que eu encontro hoje foi na adolescência, né, na adolescência, mesmo antes, desde sempre, ter tido esse contato um pouco mais firme com a escola, né? Ler as coisas que se passavam na escola, nos livros da escola. Então era sempre essa coisa de ir à frente, né? Sempre gostava de dessas coisas da escola. E só depois começou a ver, na adolescência, eu tive esse encontro com a literatura da forma que eu vejo até hoje, né? Dentro da escola, com encontro com alguns amigos que até hoje mantenho. Então é um tanto disso, né? Mas você lia gibi? Por incrível que pareça, não, né? Por incrível que pareça, não, né? Não tive essa oportunidade, talvez. Enfim, coisas que eu gostava muito de ler, né? Minha infância é muito marcada, desde muito, muito pequeno, sempre fui muito fascinado por futebol, muito, muito pequeno, desde sempre que eu me entendo por gente, sou muito fascinado por futebol. E as primeiras leituras que eu lembro, né, de ler assim com prazer, com gosto, era leitura sobre futebol, né? Revistas, né, que a gente encontra por aí, jornais, alguma coisa assim, era minha grande paixão, assim, de ler. E foi assim. E também tinha e falando de literatura, tinha umas revistas, né, aquelas revistas muito não sei se ainda tem hoje, né, essas revistas que vendia de tudo, né, essas revistas de perfumes, essas coisas, vendia de tudo, inclusive livrinhos, né? Aí, como era muito baratinho, às vezes ou outra a minha mãe comprava um ou outro, né? Então vinha algumas historinhas da Disney, coisas assim, mas muito pontuais, né? Então as leituras um tanto mais profundas eram coisas voltadas para o futebol, né? Gostava muito. E até hoje leio muito, assisto muito, né? Sou fascinado por mesa redonda, é um vício meu até hoje, né? Eu também. Isso. Eu te entendo. É difícil largar. Eu não tenho paciência mais, mas eu me pego assistindo essas coisas também. E eu queria perguntar mais uma coisa. Eu queria que você me dissesse se você tivesse que escolher um livro preferido da adolescência, qual que é o seu livro preferido da adolescência? Olha, uma coisa que me marcou muito de ler na adolescência foi o Douglas Adams, né? O Guia do Mochileiro das Galáxias. Até hoje me marca aquilo ali, né? Me marcou muito, assim, aquele humor inglês, meio te dá risada sem te dar, né? Um negócio que me marcou muito e me marca até hoje. Então seria isso, né? Que me recorda, assim, das primeiras lembranças lá de adolescência, seria isso. Seria ele, né? O Douglas. Bacana. Deixa eu perguntar aqui, Mailson, vamos falar um pouquinho do seu livro, né? Que foi o livro premiado, A Cidade. Eu gosto muito quando você fala assim do que te motivou a escrever esse longo poema homenagem, né, a Varjota. Eu adoro, assim, eu acho que você tem uma generosidade, né, que você passa através da literatura. Conta pra gente um pouco sobre a história desse livro, desse longo poema. Para falar da cidade, eu teria que começar falando de Varjota, né? Então, Varjota fica aqui na Zona Norte. É onde você está agora. Estou agora, né? Sempre vivi, sempre morei. Você só não nasceu porque não tinha maternidade, né? Isso, né? Eu nasci do lado aqui, Cariré, né? Cidade aqui do ladinho, fica meia horinha, né? Daqui de Varjota. Então, Varjota é uma cidade muito nova, muito novinha, né? É uma cidade da segunda metade do século XX. E foi fundada da forma que é hoje, é uma cidade formada por migrantes a partir de uma obra de engenharia na década de 50 para 60 aqui. E a partir dessa construção dessa barragem, né, muita gente que veio trabalhando nessa barragem acabou por ficar e montar a cidade como ela é hoje. E por conta dessa cidade ter, vamos dizer, 60 anos assim, de alicerce populacional, de povoamento populacional,
é uma cidade que não tem, talvez, amarrado uma historiografia, né, elementos referenciais culturais muito alicerçados, e isso me causava, em determinado momento, quando eu tomei consciência disso, né, me senti uma angústia do caramba, né, porque não tinha a quem me agarrar, não sabia direito quem era meus parentes, minha genealogia, né? Porque todos aqui na cidade só mora eu, minha mãe e minhas irmãs, né? E tal, né? E nesse momento então, né, que eu tomei essa consciência, né? Decidi buscar esse encontro, né, fazer essa pesquisa para esse encontro dessas respostas minhas, para mim. Entender um pouco mais do meu trilhar genealógico, essas coisas que acho que todas as pessoas se interessam por saber. E comecei a pesquisar isso, essas coisas que tinham interesse só para mim, sem qualquer perspectiva de escrever livro, né? Era meramente curiosidades minhas para ter essas angústias que eu já falei. E fui pesquisando e essas informações começaram a se ampliar, né? O que era meu passou a ser do lugar, o que era do lugar passou a ser da região e foi do mundo, e eu comecei a ver o mundo a partir daqui. Legal. E isso foi uns 2, 3 anos, né, de pesquisa um pouco mais profunda, né, com esses objetivos que eu falei, simplesmente de ter essas informações comigo. Até que tive algumas experiências muito impactantes com algumas leituras, principalmente a que eu tive com um trabalho do Ariano Suassuna, né, com o Romance da Pedra do Rei. Li esse trabalho de Ariano, e quando terminei de ler, poucos dias depois, eu tive a experiência de ir para a região da mesma região que o livro narrava, mesma região, no sertão de Pernambuco, e fui para aquela região sem saber que iria para a região onde era o último, que era a região do último livro que eu tinha acabado de ler. Chegando lá, eu tomei um susto muito grande, né? Caraca, eu já vim aqui, né, sem nunca ter vindo, simplesmente porque eu li um livro. Isso me marcou muito. E como essa minha cidade é muito novinha, né? Muito sem esses referenciais tudo, e não tem referenciais bibliográficos para a gente ler e conhecer nossa história, surgiu essa vontade. Vou escrever um negócio sobre esse lugar que eu vivo, que nasci e vivo até hoje, para que possa, né, com essa vontade de que alguém, quando lê esse trabalho, e poder vir para essa região que eu vivo, que eu nasci, que eu vivo até hoje, posso sentir um pouquinho desse sentimento que o Ariano Suassuna pôde me dar. E voltei para casa depois dessa viagem com essa vontade louca, e chegando em casa, tudo aquilo que eu tinha pesquisado acabou por desaguar tudo de uma vez só dentro do trabalho. Isso no fim de 2015, né? E o livro acabou por acontecer praticamente de uma escrita só, né? E passei 2 anos depois editando, limpando o texto, né, ajeitando e tal. E em 2017 acabou por ser publicado, né, da forma como saiu, como está hoje, né. Nossa, acho tão bonito isso, Mailson. Realmente me comove, assim. É como se você tivesse ido buscar, criar, né, uma tradição. Aí eu penso no seu filho, ele está com quantos anos? Fez 4 agora, dia 8. Ele já tem, né, onde se agarrar, assim, né? Você deu essa história, né, de Varjota para ele, né, de alguma forma. Eu sempre ele tem a idade de quando você falou que saiu o livro, né? Sim, né? Pois é, esse período também de 2015, né, foi um período muito doido, assim, para mim, porque aconteceram muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu tinha acabado de me formar, né, então ia sair da universidade, aquela curso de odontologia que eu fiz, é um curso muito puxado, chegava de manhã, saía à noite de sala de aula, então foram 5 anos muito puxados, e tinha que começar uma vida profissional, e no mesmo momento eu casei, né, com Iane, e também nesse primeiro momento também, pela primeira vez, vi a morte muito próxima, né, nunca tinha encontrado a morte tão próxima assim com a partida do meu avô, né, então isso me marcou muito, algumas coisas assim, e logo depois veio o Fernando, né, foi tudo acontecendo ao mesmo tempo, e acabou por acontecer isso, né, desse livro, né, sair, e por isso tem alguns
meandros do livro, que às vezes muito dele é muito meu também, né? Tem uma coisa muito latejante minha também, né? Porque de muita coisa eu tinha que dizer naquele momento, se não fosse naquele momento, não sairia da forma como saiu. Né? É um livro que diz muito, assim, de mim naquele momento também, né? E aproveitando que você está falando em momento, a gente tem uma pergunta da Jaque Shiro, não sei. Maílson, o que você acha que mais mudou depois que você ganhou o Prêmio Jabuti? Eita, mudou muita coisa, viu? Muita coisa. Eu tive essa oportunidade de conhecer o país, né? Muitas regiões do país que sequer imaginaria que pudesse ter oportunidade. Né? Então, encontrei muitas pessoas queridas, assim, muitas influências minhas que me marcaram muito enquanto descobridor de arte. Né? Então, não poderia deixar de citar, né? Essa questão desses passeios, desses encontros no meu próprio país, que acredito que pouca gente nesse país imenso tem esse privilégio, né, de poder conhecer o país com a ponta dos pés. Isso é bem... Eu me sinto muito privilegiado por isso. Outra também foi tentar alicerçar algumas coisas, algumas certezas que eu tinha, né, mas não tinha tido essa experiência em carne viva, né, como a questão de entender esse lugar que eu vivo, entender essa pequena região do Brasil como um lugar do mundo, importante como qualquer outro lugar do mundo, né. Isso é acho que o que mais me marca, né, ter essa certeza realmente. E a cidade, o livro em si tem esse papel político também de dizer isso, né? Porque assim, eu vivo nessa cidade, eu digo assim que eu vivo numa cidade do interior, né? De um estado do interior, de um país do interior, né? E com essa visão a gente parece que sempre está sendo visto ou se vendo a partir de outros olhos. Sempre alguém a gente está enxergando o mundo a partir, tá dando o mundo com o olhar dele para a gente. E com a cidade foi um exercício de consciência para tentar dizer, não, que o centro do meu mundo é aqui, né? Dizer que o mundo para mim começa por aqui, como qualquer outro autor diria que o mundo começa pelo seu lugar de vista, né? Então, tanto disso, é o que eu chamo também de grito de existência, né? Esse grito de existência, dizer que esse lugar existe, né? É possível, é dito, né? Então, seria um tanto disso, né? Então, seria esse viver isso em carne viva, né? Assistir isso em carne viva, presenciar isso em carne viva, que talvez o que mais mudou, né? Nessa minha experiência desses últimos 2 anos, né? Depois que o Prêmio Jabuti aconteceu, né? E, Maílson, e você, é uma outra coisa também que eu admiro muito, assim, você agita em Varjota, né? Você, a Yane, vocês têm um grupo de teatro, você também atende a população, né, como dentista. Queria que você falasse um pouco desses múltiplos talentos do Maílson. Pois a gente tem esse movimento não só com teatro, mas artístico aqui em Varjota, né? Desde 2006, né? Foi uma coisa também muito, muito impactante com essa turma de amigos que eu conheci que me mostraram a arte, a literatura. Né? Então a gente percebia que naquele momento a cidade não tinha um sentido para a gente, né? Não tinha não tinha alicerce de nada assim referencial para a gente. E muitos, né, por muito tempo, né, em muitas cidades do interior sempre era assim, fechou seu terceiro ano do ensino médio, né, completou como a gente terminou os estudos, né, Rio, São Paulo, Brasília e para o grande centro, sempre, isso. E para minha turma em si, a gente teve essa grande parte dessa turma de amigos que encontrei, encontramos naquele momento uma oportunidade de essa não ser a única escolha. A única
tinha uma oportunidade da gente ficar aqui, mas para isso a cidade, enfim, não tinha um sentido para a gente, né? Naquele momento, não tinha teatro, não tinha coisas para que a gente fazer, não tinha música, né? A gente era louco por rock naquele momento, não tinha onde ouvir e tal, e não tinha onde ouvir. A gente inventou um programa de rádio, né, para tocar música na rádio, que as músicas que a gente queria ouvir, né, essas coisas. E chegando à internet naquele momento também, então a nossa cabeça ficou uma loucura, né? E criar essas coisas, né? Esse movimento de teatro, né? O movimento musical, e tal, surgiu justamente dessa vontade de querer dar esse sentido para esse lugar, né? Dar esse sentido para esse lugar que enfim, seria também dar um sentido para a gente de estar ali, né? Dar uma contribuição um pouco disso para esse lugar, né? Então, a partir disso surgiu todo esse movimento que se mantém até hoje, né? Todo independente também, né? Essa coisa muito ainda dessa filosofia do punk, né? Faça você mesmo, né? Não tinha nada, a gente tinha que inventar que se fazer, né? Muito do que eu tenho no livro vem disso também, né? Dessa filosofia, não tem como fazer, vamos fazer. Bem ou mal, vamos ter que fazer, né? Então, vem muito disso, né? E é isso, né? Muitas dessas pessoas que montaram esse grupo com a gente, comigo, ainda estão hoje aqui, acreditam nisso, a gente circula o estado, né, a região com os espetáculos, movimenta o lugar, traz gente de fora para apresentar aqui no lugar, a gente movimenta como pode, e dá esse sentido para a cidade que a gente acredita que seja benéfico para o lugar, né, deixar ela um pouquinho mais bonita, né, com arte. E você atende ainda como dentista? Sim, né, atendo, sim. Atendo numa cidade daqui próxima, chamada Hélio-Tábua, bem pertinho daqui, e atendo aqui em Varjota também, né? Então tem esse trabalho também como dentista, né, que gosto muito também, né? Em determinado momento aconteceu de muita gente, né, perguntar o que a odontologia tem a ver com a poesia, né? Muitas vezes eu respondi nada. Aí eu perguntava a segunda vez nada, a terceira nada, a quarta me pergunta, não, tem que ter um corra a ver, né? Porque eu passo pelo menos 8 horas da minha vida todo dia dentro de um consultório. Não tem que ter uma coisa a ver, né? Aí eu percebi que a odontologia tem a gente que é profissional de saúde, a gente tem que ter muito ouvido, né? E quem trabalha com arte, né? Principalmente com quem escreve, tem que ter sempre tem que ouvir mais, né? Sempre tem que ter essa oportunidade de observação um pouco mais acurada. E esses atendimentos, a odontologia me dá muito isso, principalmente atendimentos em comunidades rurais, né? Tive essa oportunidade de trabalhar muito tempo em comunidades rurais, e a partir disso vem muitas histórias, né? Daquele sertão profundo, né? Daquele lugar profundo, né? Daquele ser humano mais bonito que pode haver, né? E dentro disso a gente vai absorvendo sem querer, né? Para a literatura, né? Então é um tanto disso. Eu fiquei achando que essa relação pudesse ser você como dentista leva a dor às pessoas e depois como poeta você expressa essa dor para as pessoas. Não sei se dentista leva a dor, acho que tira mais do que tira a dor, né? Claro, eu tô brincando, óbvio. Mas, né? Boa. Mailson, tem pergunta aqui do Danilo Veloso. Qual você acha que foi a sua maior dificuldade por ser autor independente? A maior dificuldade, sem dúvida, é encontrar o caminho, saber para onde a gente vai. Principalmente nesse lugar que eu vivo, né? Que é uma cidade que fica a 250 quilômetros de Fortaleza, né? Então, é uma cidade já bem distante de Fortaleza, né? E por conta disso já fica difícil a gente, no primeiro momento, saber por onde vai. A gente não tem um circuito de literatura por aqui, né? A gente não tem feiras, né? Tem feiras. Não tem feiras, não tem nenhum círculo de pessoas que publicam por aqui. Eu fui o primeiro a publicar na cidade, entendeu? Tem livraria próxima? Tem em Sobral. A livraria mais próxima está em Sobral, que fica a 70 quilômetros daqui, né?
E isso é uma realidade pelo menos que eu encontrei, do Nordeste inteiro, né? O Ceará tem 184 municípios. A gente pode fechar, em questão de localização de livrarias, 3 cidades. Nossa. Fortaleza, Sobral e Juazeiro. Nossa. Né? Então fica um triângulo, um no sul, um na capital e outro na zona norte. Né? Rio Grande do Norte, do mesmo jeito. Rio Grande do Norte vão ter livraria em Mossoró e vou ter em Natal. Né? E assim, em Piauí, Parnaíba e Teresina. Então é muito complicado, né? Da gente conseguir ter esse acesso a livros dessa forma mais clássica. Né? Então é muito complicado a gente ter esse acesso. Nessa dificuldade, a dificuldade inicial é justamente essa, é não saber para onde a gente vai. A gente quer publicar um livro, como é que a gente vai? Então passei muito tempo entendendo como é que se fazia, né? Com quem que eu procurava, com quem que eu fazia, como é que eu fazia. E por isso que surge muito essa coisa de ou você faz ou você ou não acontece, né? Vem muito disso. Faça você mesmo, porque senão não acontece. Né? Então, os meus primeiros 3 livros, assim, foram muito experimentais nessa questão editorial, né? Porque eu fingi que sabia para poder fazer, né? E aprendi muito com eles, errando mesmo, né? No primeiro livro, editorialmente, é horrível, né? Assim, tem muitos erros editoriais, né? Mas, assim, foi um caminho, né? Então, a primeira dificuldade é justamente essa, né? Encontrar esse trilhar. Eu até vou emendar uma outra pergunta que tem a ver, da Vivian Pérez. Maílson, que dicas você dá para quem quer se autopublicar? Olha, a questão da autopublicação, digo por justamente essa experiência de erros que tive também. Se você tem um contato com um processo editorial, né, com alguns programas de design, coisa do tipo, eu te indico você seguir, estudar um pouquinho e fazer por sua conta mesmo. Isso é assim caminho. Agora, se você não é totalmente leigo nesse campo dessas questões de programas, eu te indicaria publicar esses que a gente chama de pequenos editores, né, pequenas selos, né, porque eles editam, tem um trabalho bem editorial, bem bacana, e, enfim, o livro tá ali bonitinho, né, então te indicaria, tem esse caminho. Isso por erros próprios, né, que tive, né. Então, fui aprendendo, né, mexendo devagarzinho e tal, e, enfim, aconteceu como aconteceu. Então, mas talvez talvez na minha terceira experiência que eu pude encontrar o que eu estava buscando, né. Então, isso não sei se é um caminho certo, né. E outra, né, sempre, apesar de você fazer isso só, né, a autopublicação é coisa, às vezes a gente acha que é um trabalho muito solitário, mas não pode ser, né? Você tem que ter alguém para conversar, né, de mostrar aquilo, se é legal, alguém que possa te guiar um pouquinho mais, né? Mexe aqui, ajeita ali, pelo menos para mim é muito importante, né? Eu trabalho, mas tenho muitas pessoas que me ajudam, né? Me dizendo que, isso aqui é legal, isso aqui não é, isso aqui é legal, isso aqui não é. Preciso muito desse apoio desses grandes olhares, desses olhares externos, né? E a outra, né? Claro, sempre acreditar que teu trabalho é bacana, tem que ter essa mente também, acreditar no teu trabalho. E por outro também tem aquela pontinha de dúvida, né? Isso aqui pode melhorar, né? Tem que ter isso, sempre, né? Porque senão o ego sobe, né? Fica um negócio meio estranho, né? Eu acho muito legal isso que você fala também, que assim, você não está inventando a roda, né? Já tem uma tradição de autoria independente, se você pensar na geração do mimeógrafo e tal, né? Então, não sei se é uma pesquisa também, vale a pena, que você faz, mas eu acho bem legal, assim, que você já aproveita o que já foi feito nessa área, né? Conhecendo, só de conhecer o que já tem, né? É fundamental a gente conhecer isso. Eu gosto muito de falar dessa questão das influências, tanto nesse campo editorial, quanto no campo literário mesmo, né? O professor Antônio Carlos Sequim fala que o poeta é uma ilha cercada por poesia alheia por todos os lados, né? É fantástico, né? E a gente tem que ter orgulho dessas influências que a gente vai
vai tendo, vai acrescentando, né? Essa rede que a gente vai montando é que a gente vai encontrando essa voz. Então, é muito importante ler muito, né? Entender o que está fazendo, conversar com quem está produzindo. Hoje a internet é esse mar de coisas que a gente pode aproveitar, e eu sou um grande privilegiado histórico disso. Se não fosse a internet, eu nunca poderia estar fazendo a literatura que faço aqui em Varjota. Isso é impossível. Isso acontece nos últimos 15 anos para cá. Né? Então, tipo, eu compro isso pela internet. Né? Se não tem uma livraria próxima, tem que recorrer à internet. E se não fosse a internet, eu não conseguiria ter esse último acesso que está sendo publicado de poesia contemporânea no Brasil, entender o que está se fazendo poesia, né? Como está se fazendo esse fazer literário. É muito importante se acompanhar, né, um pouco mais de perto, né? Enfim, é isso, né? Então tá sempre ligado, a internet hoje te dá essa possibilidade. Agora, na quarentena, surgiu até essa coisa bacana, né, desses momentos como esse, nesses debates, né? Grandes festivais literários, né, com debates aprofundadíssimos em literatura, totalmente virtuais, abertos ao público. Está sendo fantástico a gente poder acompanhar de casa, né? Que antes, infelizmente, a gente que é de cidade interior não tinha esse acesso. Né? A gente sempre tinha que dar um jeitinho de estar presencialmente em alguns grandes centros, né? Então, na quarentena trouxe essa... dizer que é possível também, e quero acreditar que, passando todo esse momento dificílimo que a gente está passando, que a gente possa mesclar as duas coisas, né? Acho que momentos como esse não podem acabar. Acho que é interessante também a gente adentrar a casa das pessoas mesmo, né? Gratuitamente, qualquer hora do dia, falando de literatura, isso é importante, né? Tem um negócio interessante que você fala de sertanejo, que eu acho muito bacana, né? É assim, sertanejo é aquele que sempre pede licença, mas nunca deixa de entrar, né? Eu acho que a literatura tem que ser isso mesmo, né? A gente pede a licença, mas quando vê já está lá dentro da casa, na cozinha da pessoa que poesia nos ouvidos dele. Acho que tem que ser isso mesmo. Muito bom. Vou emendar já com mais uma pergunta, até uma pergunta poética, da Ana Carolina Cruz Barella. Ela diz: Maílson, você acha que a poesia, depois de publicada, é do poeta ou é das pessoas que precisam dela? E aí ela emenda também para você falar um pouco da sua relação com os seus leitores. Olha, eu acho que é mais já quando poesia... acho que é muito dos leitores, né? Depois que acontece a publicação, acho que a poesia ganha, o livro, o trabalho literário, o trabalho artístico ganha seu próprio caminho, né? Acho que o autor tem que deixar a poesia, o livro, caminhar pelas próprias pernas, né? Tornou adulto, vai ganhar vida. Né? Acho muito importante essa liberdade, né? Que a obra pode ganhar, né, com o decorrer do tempo. E dentro dessa relação, é interessante que, às vezes, o poema mesmo, pelo menos comigo, acontece algumas coisas dessas, de, tipo, o poema está publicado, mas, apesar daquilo, parece que ainda falta alguma coisa, né? Tive algumas experiências com isso, né? Depois volto sem qualquer receio de revisitar aquilo, né? Revisitar ele, né? Não tenho qualquer receio disso, né? Então, tive alguns trabalhos editados, e sempre tem não tenho esse medo, né, de dizer que o poema acabou ali. Não, acho que pediu para dizer uma coisinha, pode dizer mais também, né? Então não tenho esse receio. Então seria um tanto disso. Quanto à questão da minha relação com os leitores, né, gosto muito de estar próximo, né, da forma que posso, que é como a internet, né? Então, eu fico muito feliz, né, quando eu recebo algumas mensagens e tal, e dizendo que o livro possibilitou outros caminhos, né? Então, isso é muito bacana, encontrar que o livro, que aquela tentativa de poema, de poesia, continue sendo escrita, né, por outros caminhos, por outras mãos, né? Fico muito feliz que isso aconteça, né? E aconteceu, assim, vez ou outra acontece uma mensagem muito diferente, né, que aparece, né, dizendo que tomou que coisas que sequer imaginaria que fosse possível, né? Então, fico muito feliz disso e tento estar próximo da forma que posso, né? Digo muito que o leitor
não pode ter um papel passivo dentro da obra literária, tem que ter sempre papel ativo, isso é o papel da arte, talvez, né? Então, é muito disso, né? O leitor, né, construir a obra também, né? Então, a obra pode ter 1 zilhão de significados para 1 zilhão de leitores que possa acontecer de existir, né? Então, seria isso, né? Eu queria aproveitar que você falou da pandemia. Eu queria te perguntar como você tem passado esse tempo, porque assim, né? Quando começou a pandemia e aí todo mundo tem que ficar em casa e quarentena, veio aquela ideia de que, bom, eu vou ficar em casa, então, sei lá, eu vou escrever 3 livros, ler outros 5, aprender 2 línguas, e whatever, né? Só que assim, por exemplo, para mim, eu acho que eu li um livro, mas eu assisti seriados que eu gosto muito em loop o mesmo. Sei lá, eu só quero ficar, às vezes, sentado no sofá sem. Como foi para você? Olha, foi muito oscilante essa quarentena, né? Teve algumas semanas que bateu aquela depressão, assim, que, meu Deus, cheguei até a chorar, eu chorei. Mais para o começo ou mais para o meio? Foi no meio, né? O começo para mim até foi tranquilo, foi não sei se euforia se fosse a palavra mais certa, mas tá acontecendo isso, a gente não pode deixar o mundo dessa forma, vamos ter que deixar o mundo um pouco mais legal. Aí no primeiro momento eu montei até uma série de lives, né, com algumas pessoas que admiro, que tinham, no meu entender, tem bastante coisas para falar sobre literatura. Então, passei uns 20 dias, quase que diariamente com lives, né, conversando, debatendo. Foi muito bacana esse primeiro momento. Depois disso, né, parei um pouquinho e veio essa coisa estranha, né, fiquei muito para baixo nesse momento, não sabendo direito o que ia ser do mundo, da vida, né, então passei por isso. Depois me articulei de novo e tá dessa forma, né? Mas tem muito desses momentos, né, que você falou, Cássio, né, de não querer fazer nada, né? Esse ócio, eu acho que a gente às vezes tem que respeitar o ócio, né? Essa questão de ócio criativo, acho que não sei, a gente tem que tem momentos realmente que a gente tem que Eu acho, tem a que gente fazer tem que parar nada, um né? pouco, né? A vida é isso também, entendeu? Enfim, em questão de produção, tem até essa quarentena, enfim, tem até sendo muito generosa comigo, né, nessa questão de produção, mas não eu não impus nada para mim. Não impus, né? Vou escrever. Não vai acontecendo. Deixa isso acontecendo de forma bem natural possível e está acontecendo, né? Vou lançar agora um trabalho agora esse comecinho do mês que vem. E a quarentena em si me permitiu, né, essa revisão desse trabalho um pouco de forma mais profunda, né, pensar um pouco mais a divulgação dele dentro dos formatos desse momento que a gente vive, né. Então, assim, né, tô vivendo esse momento, mas tentando me preservar para não colocar pressão em nada, né. Acho que deixando acontecer, acho que fica mais legal, mais possível, né, nem legal, mais possível, né, de acreditar que isso vai passar. Eu gostei disso que você falou, que está com um projeto para ser lançado em agosto. Conta para a gente, porque eu acho que eu li em algum lugar que você está com dois livros para ser lançado no segundo semestre, é isso? Eu lancei um agora no começo do ano, que foi um de dramaturgia, deixa eu pegar aqui, foi esse aqui, de dramaturgia, né, que é o Tantos Nós, é um texto de teatro que estava pronto há muito tempo, né, a gente até montou já que circula até, na verdade, por aqui, com ele, com o grupo Companhia de Teatro, que é o Tantos Nós. Então, publiquei no começo do ano, e agora, mês de agosto, eu vou lançar outro, eu vou lançar um de poemas, né, que é um trabalho também que tá guardado há muito tempo também, né? Desde 2013, foi um trabalho que comecei em 2013 e vou fazendo, refazendo, vendo, não entendendo aquilo, guardando de novo, né? Então, que é o Ele, né? É um poema livro também, segue um tantinho a linha do que o A Cidade foi, mas não, A Cidade é um poema único, né? Esse não, são vários poemas, né, que contam narrativa, uma narrativa muito, muito alicerçada. E passei por algumas vertentes tanto artísticas
quanto literárias, né? Então, passeia muito com a crônica, com a dramaturgia, brinca com essas duas coisas, brinca com teatro, né? E, ao mesmo tempo, brinca um tantinho com arte visual. Eu gosto muito dessa mistura, né, de algumas coisas. E vai ser lançado agora, é um livro que é uma narrativa que também pega um pouquinho desse lado epopeico que há, para contar a vida do que a gente diz cidadão comum, né? A vida de um ele, né? Essa pessoa que vive a vida inteira simplesmente pelo olhar de uma terceira pessoa, sempre é visto por uma terceira pessoa, nem se enxerga, né? Então é um livro de muita negação. Eu digo que o livro tem até um lema que é ele ou a epopeia rasa de um homem sem história, né? Então ele nem tem história, então eu vou falar a biografia de um homem sem história, né? Então é um livro que sempre vai se negando, e vai acontecendo, né? E na verdade, tem um projeto era para ser para esse ano também, para o finzinho do ano, que é que não vai ser mais, que é uma releitura dos meus 2 primeiros livros de poemas, né? Quando aconteceu o Jabuti, aconteceu de muita gente me ligar, né, e saber que o A Cidade Não era meu primeiro livro, e saber, a gente quer os teus outros livros, né, e os livros já tinham esgotados na época. E por assistir, por ver os livros, ver com os olhos de hoje, né, via por aqueles motivos que eu já falei por aqui, né, não tinha motivo, qualquer motivo de eu lançar esses livros da forma que foram lançados na época, né? Então, pensei como faria e comecei a fazer releituras de algum desses poemas, né, que foram publicados nesses 2 primeiros livros. E dessas releituras, claro, mantendo toda a cerne dos poemas ganharam um compilado e talvez saiam no comecinho do ano que vem, que se chama Nômade, né? Então vai trazer esse compilado desses 2 meus primeiros livros, um publicado em 2011 e outro em 2014, né? Então seriam esses projetos por hora. Mailson, e para quem quer comprar a cidade, quem quer te achar, saber mais, falar com você, qual que é o canal? Pronto, tudo isso que você falou, né, falar comigo, comprar o livro, saber um pouquinho mais, é só entrar nas minhas redes sociais, né, tanto Facebook quanto Instagram, @Mailson Furtado, tu vou estar por lá, então você pode adquirir todos os meus livros comigo. Muitas livrarias, né, virtuais, né, hoje, principalmente virtuais, vendem muitos dos meus livros. Algumas, né, que já abriram físicas também vendem em algumas cidades, aí São Paulo, Rio, Fortaleza, né, tem muitas livrarias que vendem a cidade também. Então, nesse momento também que as livrarias passam por esse momento complicado, né, você poder colaborar com as livrarias é interessante também, né, desse apoio, principalmente difícil. Seriam esses os caminhos, né, e também tem em formatos eletrônicos, né, para quem se interessar, gostar do formato eletrônico, todos eles também estão disponíveis em e-book na Kindle, né? Então tem lá, né? Então tá bem tranquilo tá bem fácil de conseguir, né? Comigo você pode mandar autografado, bonitinho, né? Quem se interessar. É isso. Vou aproveitar para fazer mais uma pergunta. Primeiro, o Marcelo, na verdade, você já respondeu, mas é interessante a pergunta dele. Ele pergunta se entre uma anestesia e outra há espaço para as rimas. Poesia sobre os EPIs. O Marcelo é dentista também, né? Marcelo é dentista e escreve também, né? Conheço o Marcelo, né? E não sei, né? Aí parece, né? A poesia não pede licença, né? No momento mais inóspito, assim, possível, às vezes aparece um verso, né? E às vezes a gente tem que respeitar, né? Tem que respeitar a poesia que tá pedindo para entrar. É uma coisa, né? Eu não me cobro muito para. Não tenho um hábito de escrita, né? Então, não me sento nem momento do dia para vou escrever. Não acontece isso comigo. Mas quando a poesia vem, abandone tudo e respeite ela, né? Porque ela não volta depois, não, né? Então acontece muito isso, né? Eu cheguei até nessas vindas de poesia, né? Nesses estados que vem, sei lá, sabe de onde, nessa questão de respeito que eu falo, de até
faltar reuniões, perder trabalho por conta disso. Porque senão eu perdi o verso, né? Então é um tanto disso. Mas aparece vez ou outra, né? Tá indo dormir, aparece quando Eu ia perguntar isso. Como você falou que aparece a qualquer momento, acontece de você acordar com uma ideia e aí, nessa linha, você deixa algo próximo da sua cama, um gravador ou um papel e uma caneta, porque eu já li de autores que fazem isso às vezes, né? Papel e caneta, né? Durmo com meu caderninho ali do ladinho da cabeceira da cama, né? Para acontecer, tá ali. Eu rascunho muito, né? Esse primeiro momento com a poesia, eu tenho uma dificuldade imensa de teclado. Né? Para mim não é a mesma coisa. Então eu prefiro muito papel, né? Parece que é um negócio mais orgânico, né? Parece que tá saindo não sei, é um ritual mais doido de papel, né? Aí eu deixo ali, né, direitinho, né? E vez outra aparece, né? Vez outra aparece. Tem essas coisas interessantes, né? Naquele momento que a gente escreve, tem essa questão muito passional, né? Às vezes a gente escreve aquela coisa, parece que acha que inventou a roda, né? Aí quando vai ler 4 horas depois, não serve nada. E é importante deixar isso, né? Guardar esse rascunhozinho dentro do... Deixar o poema, como eu falo, deixar o poema curtir, né? Deixa lá e volta depois para ver o que ele disse, né? Porque sempre esse primeiro momento da escrita é muito passional, né? A gente não entende direito que é aquilo que está acontecendo. Então, depois, com o olhar mais frio, mais relaxado, a gente olhar para aquilo e entender direito que é aquilo, né? Essa consciência é muito importante. Você já teve, por acaso, algum problema de acordar, notar alguma coisa, dormir de novo, e quando você acordou, você não entendeu o que você escreveu? Eu te pergunto, porque tem um episódio famoso do Seinfeld, que ele acorda com uma piada, aí ele escreve. E aí, quando ele acorda de novo, ele fala, ué, o que é isso aqui? E ele não entende o que ele escreveu. Tem muito disso, né? Tem muito disso, e às vezes a gente... E no momento que a gente não deixa de escrever aquilo, né? A gente fica angustiado por 15 dias, né? Por achar que perdeu o poema da sua vida, né? Sendo que pode ser uma porcaria, né? Aquela coisa que você perdeu. Mas fica só com o peso da consciência, né? O peso da consciência é o pior peso. Né? Tem disso, sim, né? Tem disso. Né? Então, vez ou outra aparece com isso, mas tá ali, o caderninho bonitinho guardado ali. E gasto muito papel, né? Gasto muito, sempre tem esse rascunho guardado e rasgo muito também, né? Por um determinado momento eu guardava tudo, né? Até um determinado momento tinha rascunhos ali de 7, 10 anos guardado, né? Fui olhar para que eu quero isso, né? Aí até descartei muita coisa, né? E guardando hoje só que eu acho que é essencial, né? Porque é importante, acho que o autor ter essa noção de... O Nicholas Beck fala que a melhor oficina de autor é a leitura, a escrita e o rasgar. Né? Muito bom. Isso também, né? Muito bom. Maílson, a gente está já chegando no finalzinho, mas é uma outra característica sua que eu admiro bastante. Assim, às vezes a gente pensa no escritor como aquela figura solitária, isolada, que fica ali escrevendo, lidando com essa atividade muito solitariamente, e você me mostra que também tem um escritor que está, assim, completamente envolvido com a sua sociedade, se relacionando com muitas pessoas, e fazendo viagens, e lives, e transitando, circulando, né? Eu acho muito bonito, assim, esse seu... É como se você tivesse um papel social, assim. É importante para você essa relação, assim, que não fica só né? Você não fica isolado escrevendo em Varjota, né? Você tem uma dinâmica própria aí de se relacionar, né? De estar na vida, assim. Eu acho muito importante, né? Principalmente nesse tempo que a gente vive. Acho que a gente vive dentro da literatura um tempo muito, muito propício para a figura do autor, né? Acho que o autor está... Com todas essas linhas que a gente conversou, principalmente para esse autor independente. Então, o autor parece que está nesse centro de tudo, né? Então, eu acho importante, né, nesse momento o autor, né, o artista, está dentro desse
tá no mundo também, né? Se mostrar para o mundo também, né? Dizer que ele é de carne e osso, né? E isso aconteceu muito comigo nesse primeiro momento, justamente esse primeiro momento de conhecer a arte, conhecer o mundo, né? Como aqui em Vargas até sempre foi muito longe de tudo, e a gente não tinha essa noção de que o artista, qualquer artista que fosse, tinha 2 pernas, tinha 2 braços, tinha 2 olhos. E no momento que eu encontrei um artista que eu admirava muito e vi que ele tinha todas essas coisas que eu falei, 2 braços, 2 olhos, né, boca para falar, né, isso mudou totalmente minha visão de mundo, né, e ver o quanto a arte é humana, né. Então acho muito importante, e acredito que muitas pessoas, né, principalmente nesses interiores do Brasil, né, não vistos, não ditos, muitos ainda veem isso, né? Muitos acreditam que há uma vida paralela para além daquelas, né? Ou elas, na verdade, que vivem a vida paralela e aquela vida que passa na televisão. Acho que tem muito disso, né? E desencastelar isso, acho que é muito importante. É uma conscientização para a formação do ser, no meu entender. Né? Então, a parte disso, faço da forma que posso, né? Vivo da forma que faço as coisas da forma que posso, justamente para tentar quebrar um tanto disso, né? Dizer que o autor está aqui, né? Que escreve dessa forma, que é possível, né? Você que acredita que pode escrever também, né? Humanizar. O caminho é isso, né? Agora, aproveitar a sua fala para a gente ir para o lado contrário. Tem uma pergunta do Carlos Rogério Duarte Barreiros. Quais são os seus escritores preferidos? Então, quais são aqueles caras que você achava que estavam lá no pedestal, voando, mas até que são de carne e osso também? Tem. Grande abraço para o Rogério, né, um querido amigo. E assim, o meu primeiro encontro com poesia, né, aquele autor que me puxou pelo braço e é aquela coisa que diz, eu quero ser igual esse cara quando eu crescer, foi Leminski, né? Descobri Leminski e aquilo me assombrou, né? Saber que poderia se dizer aquela coisa que ele disse daquela forma, né? Então, o Leminski foi o primeiro cara que me assombrou dentro da poesia. E depois fui conhecendo muitas outras coisas, né? Muitos outros autores e fui trazendo muitos outros campos, né? João Cabral depois, Drummond de forma um pouco mais profunda depois, e foi vindo todo mundo que importante. Dessas pessoas vivas, né? Que me marcaram muito desde sempre, e que hoje posso dizer que sou amigo, né? É Nicolas Baer, né? Nicolas Baer é um cara muito, meu Deus, né? Quando né, encontrei Nicolas Baer em Brasília, né? No passado e na verdade foi ele que veio me cumprimentar e não eu cumprimentar ele. Então aquilo, esse cara é muito bacana. Né? Então a gente conversa e tal, né? Um cara muito bacana, né? Marcelino Freire, outra pessoa que eu admirava desde sempre. E hoje é um querido amigo também, né? Então essas pessoas vão deixando o mundo, deixando a arte, deixando essa possibilidade de fazer arte um pouco mais humana, mais bonita, né? Então fico muito feliz e me sinto muito privilegiado de poder viver essas experiências, né? Eu queria emendar com uma última pergunta minha, e que tem a ver com isso. Uma pergunta fácil, tranquila. Qual o seu livro preferido de todos os tempos, de qualquer livro? O seu preferido ever? Fácil. Ever. Eu vou falar, isso tem muito, porque eu reli ele há pouco tempo, né? Há poucos dias, né? Então, reli ele dentro dessa quarentena. Então, um livro que me marca muito é um livro que é um livro de um professor aqui do Ceará, chamado Gilmar de Carvalho, chamado Parabellum, né? Parabellum é um livro publicado em 77, um livro totalmente pós-moderno, né? Não entendo até hoje como esse livro não é cânone nacional, porque é um livro publicado em 77 e
com a linguagem, um trabalho totalmente pós-moderno, misturar todos os acontecimentos daquela época, o movimento hippie, invasões, movimento socialista aqui na América Latina, misturar a questão do tradicionalismo religioso nordestino com cangaço e coisas pop da época, mistura muito rock, né? E é uma coisa, muito bacana, é um livro que me marcou, me assustou demais quando li, né? E por isso que eu até fugi da prosa, né? Porque quando li Parabelo do Gilmar de Carvalho, não posso querer escrever prosa querendo escrever algo menor que Parabelo. Então não vou escrever nunca. Aí não é para mim prosa. Aí parei com prosa e não vou me concentrar no verso, que acho que posso experimentar mais no verso, né? E acho que é um livro que me marca muito, assim, né? E reli recentemente e que ainda ficou maior ainda, né? Enfim, tem outros, né? Claro, né? Como o Cena de Solidão do Gabo é uma coisa que são poucas leituras que me fazem virar à noite, né? Aquele livro que não consegue dormir, terminar de uma leitura. O Cena de Solidão foi um desses, né? Então talvez estaria esses dois aqui para... 84 também é muita coisa, meu Deus. 84, é uma pegadinha do Cassius, mas... Pois é, porque é impossível falar um só, né? Tem On The Road, que é outra loucura, que mudou minha vida também. Tem muita coisa. Leiam tudo, né? Vale a pena. Não, mas eu adorei o primeiro que você falou, Parabelo. Já anotei aqui, fiquei com vontade muito de ler. É uma loucura aquele livro, né? A gente sai com a cabeça zunindo. Olha. Que delícia, Maílson. Para a gente é uma honra, para mim é uma honra sempre. Você é uma simpatia, assim, como eu falei no começo, você tem um olhar muito generoso, muito humano. Eu adoro conversar com você. Adoro. O afeto é recíproco, Mariana. A gente teve alguns encontros no passado, né? Então é sempre uma alegria estar contigo, com o Cassius, né? Então, gratidão por esse momento, por esse papo, gratidão pela Câmara Brasileira do Livro por esse convite, né? Sempre uma alegria, né? E parabenizar por todas essas ações, né? Em apoio ao livro nesse momento, né? Estou acompanhando que a CBL está trabalhando bastante, né? Para que esse mercado do livro, tanto mais esse momento horrível de crise que estamos vivendo. Então, parabenizar e gratidão mais uma vez pelo convite e pela condução de vocês, né? Gratidão demais, pessoal. E a todos que estão nos assistindo. Obrigado demais. Então é isso, nós que agradecemos a sua presença, a todo mundo que nos assistiu. Acho que foi um papo bem bacana, né? E eu queria encerrar esta live com mais uma pergunta, tranquilo, assim. Se for que você ama futebol, tal, você joga futebol? Depois que eu conheci o teatro, eu abandonei o futebol. Eu joguei futebol até os 14 anos. Aí eu era zagueiro, né? Naqueles pernas de pau, mas era para espanar a bola pro Marco, né? Aí parei total, né? Legal. Boa, Maílson. De novo, muito obrigado. É sempre um prazer estar com você. Obrigado a vocês, pessoal. Gratidão demais. Obrigado. Pois é, e vamos deixar avisado o pessoal aí que nas próximas semanas vai ter outras lives de Jabuti Convida, né? Acompanhe aí nas redes sociais da CBL, que a gente divulga todos os próximos papos que teremos aí. Não sei se tão bacanas quanto esse que nós estamos participando, né? Porque com o Maílson ainda fica mais grandioso, mas a gente vai ter uns papos legais aí pela frente, né, Mari? Opa, vamos sim. É só acompanhar as redes da CBL. Obrigada. E o Fred de Giacomo falou para você parar de mentir, Maílson. Você é um figuraço, viu? Grande beijo no Fred, viu? Tá lá de Berlim, né? Insultando com a gente aqui, viu? Ele é ótimo. Tem que encerrar. Então tá bom, gente. Tchau, Maílson. Obrigado, Mariana. Pessoal, muito obrigado a todos que compareceram. Boa quarentena, cheia de afeto. Bebam água.